Audiolivro. Queremos ver a Jesus. Roy Hession. Resposta oportuna ao clamor daqueles que, exaustos das frenéticas e constantes atividades para Cristo, desejam partir para uma nova apropriação da vida de Cristo. Editora Betânia, terceira edição, 1978. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 10 e 11. Prefácio. Este é um livro que procura falar simplesmente sobre o Senhor Jesus Cristo. Queremos ver a Jesus está estreitamente ligado ao nosso primeiro livro, A Senda do Calvário, que Deus tem usado como uma bênção para muitos, em várias partes do mundo. A ligação entre os dois livros é significativa, e ilustra muito bem certos princípios da experiência cristã. Em A Senda do Calvário tratamos dos efeitos. Em Queremos ver a Jesus, Deus nos levou muito mais à causa. No primeiro livro encaramos alguns aspectos da experiência cristã, tais como quebrantamento, plenitude, comunhão, arrependimento, submissão, santidade, e assim por diante, e é bom sermos desafiados pelos efeitos que Deus deseja produzir em nós, embora uma ênfase muito grande nos efeitos possa levar-nos a um errôneo esforço por alcançá-los. Neste livro estamos contemplando a maravilhosa causa desses efeitos, o próprio Senhor Jesus. Não precisamos aqui mencionar cada aspecto da vida cristã, basta que vejamos Jesus. Cada aspecto da experiência cristã torna-se real em nós, quando simplesmente vemos a Jesus. Ele é, ao mesmo tempo, a bênção que todos buscamos e o caminho, aliás de fácil acesso, para essa bênção. Se nos concentrarmos num determinado modo de fazer certas coisas, isso se transformará numa fórmula, e só nos conduzirá à escravidão. Mas o Senhor Jesus veio para tirar de nós qualquer jugo de escravidão e libertar-nos a fim de que o servamos na espontaneidade do Espírito. E tudo isto pela simples visão dele, que o Espírito Santo se deleita em dar ao coração necessitado e em desespero. Assim, queremos ver a Jesus não parte de A Senda do Calvário para diante, mas sim, para trás, dos efeitos para a maravilhosa causa primeira de todas as coisas. E nisto os dois livros indubitavelmente seguem a frequente ordem da experiência cristã. Na jornada da alma, ela invariavelmente se encontra, primeiro, ocupada com os efeitos e depois, quando diz respeito ao seu crescimento na graça, vê que deve ocupar-se com a causa. Pode ser que alguns sintam, ainda assim, que este livro não faz isso em suficiente medida, isto é, não os leva tão puramente à causa, e contém ainda muitas fórmulas. Se assim for, isto só pode significar que, mesmo os autores, em sua própria experiência, ainda precisam ir mais, muito mais para trás de qualquer efeito, devem ir ao próprio Senhor Jesus. Este é, pois, o tema e direção do presente livro, Jesus. Entretanto, não podemos pretender que seja um tratado completo de tão grande tema. O leitor verá que há muita coisa em que nem sequer se tocou. Mas, como já dissemos, é suficiente ver a Jesus, e fazê-lo continuamente. E, ao fazermos isso, veremos tudo o mais que precisamos ver, à medida que for necessário, e tudo em direto relacionamento com Ele, que precisa ser sempre o centro de nossa vida. Duas palavras ocorrem frequentemente nas páginas que se seguem, as quais são usadas num sentido especial. Como não achamos bom interromper a sequência do pensamento com capítulos explicativos, resolvemos inserir aqui alguma coisa sobre o sentido em que são usadas. A primeira é a palavra graça. Muitas vezes fala-se de graça como alguma bênção que recebemos de Deus em ocasiões especiais. Aqui, entretanto, procuramos usar a palavra no sentido estrito do Novo Testamento. Nele, ela é a grande palavra da nossa salvação e de toda a atuação de Deus em relação a nós, pois está escrito, pela graça sois salvos, por meio da fé. Nada é mais importante do que aprendermos seu significado, tanto em nossa mente como em nossa experiência. Se deixarmos de compreender o que é graça e quota, tudo mais nos escapará. No Novo Testamento, graça não é uma bênção ou uma influência que recebemos da parte de Deus, mas, antes, um atributo de Deus que governa a sua atitude para com o homem, e pode ser definida como seu amor e favor não merecidos. Em Romanos 11,6 lemos, mas se é por graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. A própria essência da graça é ser ela imerecida.
No momento em que temos de fazer alguma coisa para nos tornarmos mais aceitáveis a Deus, ou no momento em que precisamos de certo sentimento ou atributo de caráter a fim de sermos abençoados por Deus, a graça não é mais graça. A graça nos convida a vir, mais do que isso, ela exige que venhamos, como pecadores vazios, para sermos abençoados, esvaziados de quaisquer sentimentos de retidão, de bom caráter e de feitos apreciáveis, sem nada para nos recomendar a não ser nossa profunda necessidade, franca e plenamente reconhecida. Então a graça é atraída para aquela necessidade, a fim de atendê-la, tal como a água é atraída para as profundezas, enchendo-as. Isto significa que, quando afinal nos contentamos em não achar em nós mérito algum ou coisa alguma que nos justifique, e estamos dispostos a admitir toda a nossa pecaminosidade, então não há limites para o que Deus fará ao pobre que o contempla em sua nulidade. Se o que recebemos de Deus depende, ainda que em pequena escala, do que somos ou fazemos, então o máximo que podemos esperar não será mais que umas gotas esparsas de bênçãos. Mas se o que vamos receber é medido pela graça de Deus, a parte das obras, então só há uma palavra que adequadamente descreve o que ele derrama sobre nós, a palavra que tão frequentemente está ligada à graça no Novo Testamento, abundância. A luta, por certo, está crermos nisso e estarmos dispostos a ser nada mais que pecadores vazios até ao fim de nossos dias, para que a graça possa continuar vindo ao encontro de nossas necessidades. E quando os recursos já em nós se esgotaram? E a força nos falta para mais suportar? As fontes eternas da graça divina estão somente começando a jorrar. Amor sem limites, poder sem fronteiras. Graça infinita e inefável em Deus. E desses tesouros guardados em Cristo. Dá sempre, dá a todos os seus. Isto, pois, é graça e isto é Deus. Que visão comovedora temos assim do próprio Deus! A outra palavra que precisa de uma explicação quanto a seu uso nestas páginas é avivamento. O sentido popular em que ela é usada é o de um movimento geral e mais ou menos espetacular do Espírito Santo, no qual muitos são salvos e a Igreja é edificada. Não negamos ser este um uso legítimo do termo, mas nós a empregamos neste livro no sentido da obra que Deus opera em primeiro lugar na vida de cristãos, e que é, ao mesmo tempo, pessoal e imediata. É preciso, porém, que o crente reconheça o declínio que tem havido em sua experiência cristã, que se curve às atuações de Deus para com ele, e que veja Jesus como tudo de que precisa, e, crendo, se aproprie dele como tal. É simplesmente isto que existe no âmago dos movimentos de avivamento, ainda nos mais espetaculares. Afinal, que são tais movimentos, senão a comunicação de vida a um número sempre crescente de pessoas? E o que é que Deus usa para este fim, senão o testemunho radiante das pessoas avivadas? É claro, pois, que nossa primeira responsabilidade é sermos, nós mesmos, avivados, e darmos testemunho aos que nos cercam. Podemos, então, confiar em Deus para ajustar-nos, e a vida que Ele nos dá, a qualquer movimento de seu espírito, conforme for do seu agrado. Possa Deus conceder que cada leitor seja atendido em seu anseio, há muitos anos expresso pelos gregos a Filipe. Senhor, queremos ver a Jesus. João 12,21. Roy Hession.